O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Chegamos no grande dia de celebrarmos Pentecostes. 50 dias após a Páscoa. E como igreja, vimos esses dias celebrando a novena Pentecostes. Nós meditamos sobre os dons, sobre os frutos, sobre a ação do Espírito Santo em nós. Isso que é celebrar o Pentecostes, o início da Igreja de Jesus Cristo. Nós, dando uma olhadinha para trás, em Êxodo, capítulo 19, lá no Antigo Testamento, da coleção do Pentateuco, nós temos uma parte que se assemelha com esse Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós acabamos de escutar. Naquela época, somente 7 povos eram conhecidos. Somente 7. E naquela época, quando Moisés chega para Deus e pede ao Senhor: Senhor, o povo precisa de leis e mandamentos. Eles gostariam dessa direção. Para que servem os mandamentos? Para nos dar um direcionamento. E Moisés fala com Deus, pede para ele, por favor, nos apresente os mandamentos para guiar, orientar esse povo. Então Moisés sobe lá na montanha sagrada. Só que antes de Deus apresentar os mandamentos para Moisés, o que aconteceu? Trovões, relâmpagos, raios, um terremoto. Pode ser assim, um grande barulho que houve. Por isso que aquelas 7 nações que eram conhecidas, eles escutavam onde eles estavam. E diziam: é Deus falando com o líder de Israel. Deus está falando com ele. Então aqueles povos só tinham medo. Estão ligando para o que nós acabamos de escutar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 11. O povo compreendia, porque a linguagem do Espírito é amor, é o diálogo, é a compreensão, é a unidade. Todos compreendiam essa linguagem do Espírito. Deus que fala através do seu Espírito. Ali naquele momento, o que tínhamos? Prosélitos, judeus, cretenses, árabes, gente da parte da Líbia, da Cirene, da Frígia, Panfilha, da Ásia, os habitantes da Judéia, todos
escutavam e anunciavam as maravilhas de Deus em sua própria língua, porque a linguagem do amor todos conhecem. É isso que é o Espírito Santo. E eu gostaria de aproveitar essa mensagem para dizer que a linguagem do amor, essa linguagem do Espírito que move, que remove as nossas vidas. Por isso que São Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, de 22 a 23, ele vai dizer assim: é verdade que os dons do Espírito Santo já estão em cada um de nós. É verdade. Mas nós não podemos deixar esses dons do Espírito em nós parados, porque o Espírito é dinâmico, está sempre em movimento. Já que é dinâmico, há frutos. Aí agora com a nossa vida, com a nossa caminhada, São Paulo diz assim: há os frutos do Espírito, por isso que ele coloca aqui 12, os frutos do Espírito, que é a caridade, que é a alegria, que é a paz, a paciência, que é a benignidade, bondade. Hoje pela manhã eu explicava a diferença entre bondade e benignidade. Por exemplo, a pessoa me pede um copo de água. Eu posso dar ela um copo d'água. Ela pode estar quente, ela pode estar morna, mas a benignidade é algo a mais. Eu ofereço um copo de água gelada para alguém que está com sede. Olha só a diferença. Já é algo a mais. Isso que é a benignidade. É a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, continência, que é o autocontrole, e a castidade. Estes são os frutos do Espírito. São Paulo dizia: é verdade. Os dons do Espírito já estão em cada um de nós pelo nosso batismo. A sabedoria, que é ver as coisas de Deus, as coisas com os olhos de Deus, que é o entendimento que nos ajuda a compreender as verdades da fé, que é o conselho que distinguir o certo e o errado nas situações difíceis. E cada dia temos que tomar decisão. Às vezes para um lado esquerdo ou para o lado direito, nós temos que tomar. Todos os dias se apresentam tribulações em nossas vidas. E a cada dia que estamos ali, diante do Senhor, porque há outro, fortaleza. É justamente a coragem para enfrentar esses perigos. A ciência que permite ver a mão de Deus no mundo. Deus, cada canto tem a sua mão. A piedade que leva a tratar Deus com amor filial, e o temor de Deus, que não é medo, mas é o respeito pelo sagrado. Estes dons já há em cada um de nós os batizados. Nós é que temos que olhar se ele está muito calmo, ou talvez até dormindo, ou se ele está bem vivo em nossas vidas. Repito, o Espírito Santo é dinâmico, está sempre em movimento. E nós não podemos estar parados quando esse Espírito está em nós. E temos sim que dar frutos. Então temos que observar os frutos do Espírito da vida de cada um de nós. A alegria, a paz, todos esses que São Paulo apresenta aqui em Gálatas capítulo 5. Modéstia, fidelidade, esses que nós já repetimos. Então, irmãos e irmãs, esta é a festa para recordar cada um de nós que esse Espírito está muito vivo em nós. É dinâmico. Não deixemos esse Espírito apagado em nós, mas sim vamos movendo, vamos buscando meios para que esse Espírito em nós, que nós possamos dar frutos e que esses frutos sejam conhecidos pelos nossos irmãos e irmãs.